Olá, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem, eu também estou bem. Eu sou Lisa Ferreira e você está no canal Sentir é o Segredo. É, Hoje eu quero falar com você a respeito daquele versículo bíblico, Mateus 18, acho que é Mateus 18. Deixa eu pesquisar aqui. É isso mesmo. Mateus 18, Mateus capítulo 18 e o verso é 3. Quando Jesus fala se que é preciso ser como uma criança, senão não entra no reino dos céus. De uma forma muito interessante, eu compreendi esse ensinamento através de algo que eu vivi. Como tudo que eu coloco aqui são vivências minhas, são experiências que eu venho passando, né, nesse plano terreno e que eu partilho aqui com você. Ou para aumentar a sua fé, ou para você falar que eu estou mentindo, cada um fala aí o que bem entender. Mas são relatos meus que eu vivi, independente de você acreditar ou não. Mas eu espero que acredite sim, e eu espero que que eu venho falando aqui, que possa transformar a sua vida e encher seu coração de fé e de alegria e de certeza que tem uma força muito maior te guiando e cuidando de você, e cuidando de mim e de todos nós. Apesar de tudo que a gente vê neste mundo, né, que vivemos. Às vezes a gente fica um pouco desacreditado, mas é natural que seja assim. Então, certa vez eu precisava de uma cirurgia para fazer uma laqueadura, uma cirurgia para não ter mais filhos. Eu estava na minha quarta gravidez e era uma gravidez gemelar e eu precisava de fazer essa cirurgia porque já era a minha quarta cesariana, meu quarto parto cesariano. Porém, o, o convênio que o meu marido tinha na época não cobria totalmente a, a laqueadura, só cobria parte, não cobria total. E mesmo parte, para nós na época, era muito complicado ter esse dinheiro, porque nós já tínhamos outros filhos e não era fácil. Pronto. E eu fiquei tentando conseguir uma cirurgia grátis, gratuito. E eu estava tendo muitos problemas emocionais, né, por causa disso, de estar correndo atrás dessa laqueadura e pensando na minha vida, no meu futuro, nos meus filhos e tal. E eu ia muito ao hospital, ia muito, sempre estava pedindo, sempre estava tentando convencer algum médico que me operasse de forma gratuita. E foi assim que, mais uma vez, eu cheguei ao hospital eh, e fui atendida por uma médica que já tinha me atendido outras vezes. E eu chorei ali, já não aguentava mais, falei tudo que eu estava sentindo, tudo que eu estava passando. E ela olhou para mim, assim como eu estou olhando para você agora, e falou assim para mim: se você entrar em trabalho de parto numa quarta-feira de manhã, eu faço a sua laqueadura de graça. Você não precisa me pagar nada. Quando ela me falou aquilo, eu recebi aquilo como se eu fosse uma criança. Só que só fui entender isso depois. Ela falou isso, eu entendi que ela disse assim: eu vou fazer a sua laqueadura de graça. Pronto. Só o que eu entendi. E eu abracei, fiquei toda feliz. Sabe quando você promete para uma criança assim: tal dia eu vou te levar no circo, tal dia eu vou te levar ao zoológico, tal dia eu vou comprar uma bicicleta para você.
Foi isso que aconteceu comigo. Eu me senti, eu reagi como se eu fosse uma criança. Eu abracei e falei, muito obrigado, muito obrigado. Acho que ela, hoje, né? Hoje, alguns anos depois, eu pensando nisso, acho que ela pensou, essa mulher é completamente maluca das ideias. Não bate bem. Eu fui embora, fui para minha casa e cheguei em casa, contei pro meu marido sobre o que tinha acontecido. Eu falei, ai, consegui a cirurgia. E ele ficou todo feliz. Quando eu contei para ele a forma, ele falou para mim, você tá louca? Você não percebe que essa médica estava brincando com a sua cara? Você não acha que se uma médica fala que vai te operar, fazer uma cesariana com laqueadura, ela já ia marcar, deixar o dia marcado, deixar tudo certinho marcado? Ela não fez nada disso? Como assim? Se for numa quarta-feira, for de manhã, o que ela pensa? Como é que, o que você pensa? Você tá doida? E eu olhei assim para ele, tipo assim, não, você não tem nada a ver. Ela falou que vai me operar, ela vai operar sim. Ela falou que vai. Sabe assim, então eu não dei muita atenção para aquilo. E aí todas as pessoas falavam assim para mim: "Ah, conseguiu a cirurgia? Conseguiu a laqueadura?" Consegui. E pronto, fiquei com aquilo fixo na minha cabeça. E chegou o dia do parto. Era uma quarta-feira. Era o dia amanheceu, né, chuvoso, 28 de setembro de 1994. Deixa eu tomar um pouquinho de água, eu tô com a garganta um pouquinho ruim. Então, 28 de setembro de 1994, o dia amanheceu meio assim, chuvinha, uma chuvinha fina. Após o almoço, comecei a dar sinais de entrar em trabalho de parto. Ao entrar nesse trabalho de parto, eu fiquei toda feliz, porque eu falei assim, ai, quarta-feira, hoje aquela médica falou que ia estar no hospital e que ela tá de plantão e que ela ia me operar, assim. Só que aí eu me lembrei que era tarde, ela já tinha ido embora, que ela falou que ficava só no período da manhã. E quando foi por volta das 16, 17 horas, eu fui pro hospital. E fui um pouco triste por entender que era quarta-feira, mas que era à tarde e não período da manhã. Quando eu cheguei no hospital, eu fui atendida, né, pela enfermeira primeiro para o pré-parto e ela me disse: ah, sim, tem que ficar internada, vai direto para a sala de cirurgia, vai, já não dá para esperar. Eu tava um pouco triste, sabe, assim, por conta disso. Eu falei, puxa, que falta de sorte, já é quarta-feira né, e é tarde. E eu ouvi ela falar ao telefone, quando ela ligou para o centro cirúrgico, que ia descer uma parturiente gemelar, ela disse assim, doutora fulana, e falou o nome da médica. Tá descendo uma parturiente assim, assim, assim. E eu escutei a doutora responder, é uma baixinha? Assim, assim, assim? Ela disse assim, manda ela descer, manda ela descer agora. Ai, que mulher, meu Deus, não sei o que eu ouvi ela falar assim umas coisas. E eu já desci. Fui na cadeira de rodas e desci pro centro cirúrgico para fazer o parto. Quando eu cheguei, essa doutora estava me esperando na porta. Ela olhou para mim e falou assim, segurou na minha mão, olhou nos meus olhos e disse assim, mulher, você tem um santo muito forte. Muito forte. Eu me lembro perfeitamente de você. Eu vou fazer a sua cirurgia e vou fazer a sua laqueadura de graça. E ela fez o meu parto, né, que foi um parto gemelar, e a minha cirurgia de laqueadura
de graça. E eu entendi perfeitamente os ensinamentos desse capítulo e desse versículo bíblico, que a gente só alcança esse reino de Deus, esse reino de Deus, esse reino de Deus quer dizer esse reino de paz, quando a gente é como uma criança. Porque esse reino de Deus é estar em paz, é ter a certeza, é ter a convicção de que aquilo que você colocou nas mãos, né, de Deus, do Criador, do universo, deu aí o nome que você quiser dar, que você ter a certeza que isso já é seu, que isso já aconteceu e que ninguém vai tirar de você. Por mais que teve várias pessoas que quiseram tirar esse momento de mim, mas não conseguiram, porque eu já estava convicta, eu já tinha certeza que aquilo sim iria acontecer. E anos depois, quando eu conheci os livros e os ensinamentos de Neville Goddard, eu percebi o que ele fala sobre isso também, sobre essa certeza que dentro do nosso coração. Porque como eu já disse para você aqui, eu não sou religiosa, não tenho religião, eu tenho fé. Eu sou uma pessoa que tenho fé. Fé é a certeza das coisas que a gente não viu, mas que a gente sabe que elas estão a caminho para vir para nós no tempo certo, no tempo determinado. Isso se chama fé. Então, eu sou uma pessoa que tenho muita fé, como eu já disse desde criança, desde, sei lá, não me lembro vivendo sem ter fé. E é isso. Eu aprendo muito com os ensinamentos de Neville Goddard, fica claro para mim muitas coisas. E como eu gosto muito da Bíblia, eu acho que para quem gosta de Bíblia, o Neville Goddard é excelente para trazer uma outra forma, sabe? Sem ser aquela forma religiosa, sem ser aquela forma de, né? Parece que você é assim, mas ele abre você assim para vários ângulos para você entender, interpretar de uma forma muito especial e muito inteligente. Eu gosto, né? Não sei se você gosta, mas eu gosto muito de Neville Goddard. Ele é um inspirador para mim, uma inspiração muito grande para mim, assim como os ensinamentos bíblicos, né? Claro, vindo de uma forma um pouco talvez diferente de ensinar para você, de falar para você, para mim, para outras pessoas, mas é uma pessoa que trouxe uma visão especial. Então, se você for como uma criança, quando você entregar algo, um pedido ao universo, você for como uma criança, você ter a certeza, a convicção que aquilo é seu e que no tempo certo vai chegar para você. Nesse caso, né, o meu caso, né, que era um caso específico, tinha dia e hora marcada. E foi marcada. Foi marcado dia e hora. Ah, e só concluindo aqui, a doutora, né, que me operou, ela falou assim que ela não ia estar ali, que não era o plantão dela era só de manhã, mas o médico, que era da tarde, sofreu um leve acidente de moto e ela teve que cobrir o horário dele naquele dia. Então, quando tem algo para você, ninguém tira. Quando algo é seu, ninguém toma. Não se preocupe. O que é seu, ninguém vai tirar de você. E o que foi prometido a você chegará até você de alguma forma. Então, eu não duvido. Eu não duvido das promessas que Deus fez para mim. Eu tenho certeza que no momento certo tudo irá se cumprir. Eu espero que este vídeo sirva para aumentar a sua fé e ou fazer com que você questione aí muitas coisas que você vem pensando e sentindo. Pode deixar aí sua mensagem, seu like, se você quiser. E se quiser também pode enviar um e-mail para mim
Dessa gravidez gemelar, eu tive uma filha com síndrome de Turner. Foram 2 meninas e uma delas com síndrome de Turner. E eu tenho relatos para falar aqui para você também sobre isso. Um abraço para você, que você e sua família sejam 1000 vezes abençoados e abençoadas. Eu vou deixar meu e-mail no primeiro comentário e se você quiser mandar uma mensagem para mim, fique à vontade. Um abraço.